Nesta edição estamos à conversa com Edgar Barreira da Lab2Go, creditada empresa de cronometragem de eventos desportivos. Para 2020 estava prevista a operação em mais de 200 competições em todo o país. Mas de repente, tudo mudou. O calendário foi-se apagando, os eventos desapareceram e não houve alternativa ao layoff. Nós começámos este projeto em 2012, até com um background muito grande da área do atletismo. E quando começámos em 2012, nós pegámos no atletismo e fomos trabalhando outras modalidades e chegámos em 2019 com praticamente 200 eventos feitos. Portanto, no fundo, nós fornecemos serviços para eventos, não somos organizadores, tipicamente. Serviços que são maioritariamente de cronometragem ou outros, e estávamos numa dimensão de 200 eventos ano. Estávamos quase a chegar aos 200 eventos no ano passado. Este ano estávamos a perspectivar chegarmos bem para cima dos 200 e estava a média de eventos e o número de propostas que tínhamos em cima da mesa estavam claramente a indicar-nos isso. Portanto, eu diria que para nós e para a maioria das empresas de mercado, aquilo tudo que se trabalhou nos anos anteriores, este ano ia chegar a um estofo bastante interessante. Pronto, não fosse de facto aqui a pandemia fazer aqui algum corte. Pronto. Ao nível dos participantes, nós em 2019 tivemos nas nossas provas cerca de 100 mil, não é? Portanto, que é um número bastante considerável, tendo em conta que o mercado com eventos de cronometragem anda à volta do meio milhão ano. Portanto, meio milhão ano, nós estávamos com 100 mil, era um número bastante interessante, firmava a nossa liderança, mas firmava também um crescimento no mercado. Eu diria que agora, o momento em que vivemos, veio fazer um bocado o regresso aos anos 2012, 2013, em termos daquilo que é a dimensão. E de um momento para o outro, e efetivamente de um momento para o outro, tudo para. Como é que foi ter que adaptar a estrutura da Lab2Go a mais de 200 provas por ano, a cerca de 500 mil participantes em provas por ano, a logística para dar o tratamento necessário a tudo isto para 0 provas? Como é que foi ter que adaptar a estrutura? Como é que foi ter que emagrecer esta estrutura? Primeiro, para quem gosta do que faz, é terrível. Não é só uma questão de números ou de faturação. Não é? Para quem, primeiro que tudo, gosta daquilo que faz, é um desânimo. Porque todos ficamos abalados com isto tudo. E o nosso ânimo no regresso só existe porque nós sentimos que temos uma responsabilidade neste momento com o meio. Se nós não tivéssemos, se nós fôssemos uma empresa de números, de faturação, de lucros, seríamos como um restaurante, por exemplo. Eu podia quase dizer, olha, este negócio não deu, vou abrir outro. Mas para quem gosta disto é mais complicado. E depois quem gosta disto e tem que trabalhar isto com os organizadores, porque os organizadores acabam por trabalhar muito em conjunto connosco para erguer as iniciativas. Porque acreditamos sempre em conjunto que o que interessa é o valor que estamos a entregar ao participante, não necessariamente fazer o evento por fazê-lo. É muito mais complicado, porque temos que gerir o nosso ânimo e temos que gerir o ânimo do organizador. Não se esqueçam que muitas vezes o organizador faz 1 ou 2 provas por ano. E está há 12 meses a preparar um evento e a convencer as pessoas localmente, os municípios, essas coisas todos, os patrocinadores, e de repente tudo cai. Portanto, quem conseguiu fazer eventos até ao 8 de março, que foi o último fim de semana antes das coisas poderem realizar, pronto, foi um alívio. Eu lembro-me que no fim de semana a seguir tínhamos um evento de trail em Valongo de 1500 participantes, e ainda hoje estive a falar com ele, com o organizador, e ele é um desânimo em pessoa, não é? É um desânimo em pessoa, não é que ele não esteja animado em voltar a pôr a iniciativa de pé, só que ele não sabe o quando. E o problema é esse, é que nenhum de nós sabe o quando, e assim não há organizador que consiga pôr uma iniciativa de pé. Mas o que é certo é que esta pandemia está a colocar em perigo muitas empresas, vai terminar também com muitas empresas. A Lab2Go, neste período, sentiu-se num perigo tão extremo? Claro. Não há nenhuma empresa neste momento que não sinta esse perigo, não é? Eu diria que algumas até podem não sentir esse perigo, porque neste meio há empresas, destas empresas que têm uma estrutura profissionalizada, que é o caso da Lab2Go. Há as empresas que não são bem empresas, não é? E que se calhar conseguem passar isto de uma forma muito mais simples. Ou há as empresas familiares, que muitas vezes também existem, e que fazem aquilo como um complemento da sua atividade do dia-a-dia. Mas a Lab2Go tem uma estrutura profissional, tem empregados, tem muitas contas?
Temos contas, temos 7 trabalhadores o tempo inteiro. Tivemos que naturalmente, numa primeira fase, entrar em layoff total. Agora aos poucos estamos a tentar recuperar um bocadinho as coisas, mas só vamos recuperar por inteiro quando houver a esperança de voltar a fazer eventos numa determinada dimensão. E isso, para nós, está claro que não acontecerá antes de setembro, outubro, e não sabemos totalmente o que é que acontece aí para a frente. Não. E estamos aqui perante uma longa caminhada no deserto, É sem nada a nascer, sem nada a nascer. A expressão é mesmo essa. Porque vamos imaginar uma coisa. Imaginemos que o layoff, onde ainda temos algumas das nossas pessoas, finaliza daqui a um mês. Continuam a não existir provas. O problema mais grave é que no verão, tipicamente, já não haviam provas, não é? Principalmente o agosto. O agosto já era em si um deserto. Agora imaginem, manter um deserto com salários a 100%. Portanto, neste momento, eu diria que o nosso problema é tão próximo do da hotelaria, especificamente, é muito próximo do da hotelaria. Se não há abertura de mercado, nós não temos capacidade, provavelmente, de pagar os salários que pagávamos antes, não é? E apesar de eu ser otimista e acreditar que as coisas se mantêm, porque eu acredito que nós montámos uma equipa durante uma série de anos que não queremos desmanchar, não temos esse interesse, além das questões todas que temos de responsabilidade perante pessoas que têm famílias e, portanto, também sentimos um bocadinho isso. A estrutura não é grande o suficiente para nós não sentirmos o problema das pessoas que estão à nossa volta. Mas a verdade é que se não houver eventos, nós não temos propósito, não é? Portanto, é tudo uma questão de abertura de mercado. E o regresso dos eventos vai naturalmente depender da decisão do Governo, o timing está do lado do Governo, mas não só, também da confiança dos organizadores e dos participantes. E nesse âmbito, a Lab2Go participou num estudo promovido pela Universidade Nova de Lisboa com uma entidade parceira de Espanha, um estudo que teve por objetivo ver justamente a confiança dos participantes. Foram cerca de 2.500 os entrevistados em Portugal e em Espanha. A confiança ibérica, como é que está? O objetivo era, se nós não tivéssemos dados, nós não conseguíamos criar internamente respostas para dar ao mercado. E, portanto, nada como conhecer como é que os nossos participantes estavam. Nós, ali a meio de abril, fizemos uma atividade que foi o Quilómetros Solidários, não estou em erro, era assim o nome, que era para dar donativos ao Hospital São João. E nessa altura houve mais de 1000 pessoas a participar, naquilo que agora até se chama mais as corridas virtuais e por aí fora, que são o quê? São ativadores daquilo que é a proximidade entre os organizadores e os participantes. É a única maneira que nós temos à data para resolver o assunto. E nessa altura ficou muito claro que as pessoas queriam todas muito regressar à atividade. Fosse que maneira fosse. Portanto, o medo não tirou esse desejo? O medo não tirou, e o estudo diz que 94% das pessoas não querem desistir. Portanto, é um sinal muito importante e muito positivo. Agora, as pessoas querem regressar efetivamente. Este estudo também serviu para a Lab2Go se aproximar novamente dos seus participantes. E, neste caso, a Universidade Nova poder fazer um estudo mais alargado sobre aquilo que era a atividade esportiva. E o estudo diz várias coisas. Uma das coisas que ele diz é que as pessoas querem rapidamente voltar a treinar. Portanto, na altura em que estamos agora, elas já querem estar a treinar normalmente. E ainda este ano querem voltar a fazer participação em eventos de uma forma normal. Isto é um indicador muito importante. Porque para quem toma a decisão, não é? O voltar ou não voltar acaba por ser uma parte muito importante para perceber o quando, não é? Pronto. Agora, em relação ao resto, as pessoas querem voltar, mas também querem, de alguma maneira, que os organizadores o façam de maneira que eles regressem com segurança. Isso bate na tal confiança que os participantes têm que ter para fazerem o regresso à atividade. E eu tenho ideia daquilo que é a nossa conversa com os organizadores, que eles estão todos a olhar para esse aspecto. Portanto, eu acho que há consciência, por parte dos organizadores, para fazer as coisas. É só haver abertura do lado do Estado para as coisas se poderem fazer. E nesse âmbito temos aqui alguns dados estatísticos que resultam deste estudo. Por exemplo, 47% dos inquiridos reduziram naturalmente o seu número de treinos na fase de confinamento. Todavia, 39%, que também é
uma percentagem bastante assinalável, mantiveram o seu ritmo normal de treino e o seu número de treinos semanais. E 14%, inclusive, até aumentaram. E no âmbito da confiança, daquilo que vamos ter para diante, 50% revelam que se preocupam ligeiramente em relação àquilo que poderão encontrar nas provas, mas 39% revelam que se preocupam muito e 11% não se preocupam. Ou seja, o que é certo é que as provas vão ter que, pelo menos nesta fase inicial, vão ter que apresentar aqui algumas garantias às pessoas. Bom, vão, e nenhum de nós sabe até que ponto é que essas garantias vão ter que ser dadas, porque há coisas que são fáceis de implementar, não é? O dar uma máscara a um participante quando ele acaba de cruzar a linha de meta para ir para casa, por exemplo, é capaz de ser uma medida barata, mas há outras que não são, não é? Nós não temos, os organizadores não têm capacidade agora de porem vidros em tudo o que é lado, não é? Que é uma medida cara. E muito menos fazer testes. Pronto, exato, muito menos fazer testes. Portanto, tem que haver aqui uma responsabilidade partilhada entre todas as partes para que as pessoas sintam efetivamente essa segurança. Se elas sentirem essa segurança, elas vão voltar. E vão voltar, eu até diria que há a oportunidade de voltar em maior número, porque durante todo o período da pandemia, nós também vimos pessoas que se calhar não faziam desporto e que passaram a ter tempo de o fazer. E, portanto, tal como já aconteceu na crise de 2009, ela surgiu como também mais à frente como uma oportunidade de crescimento destas atividades. Portanto, os organizadores têm que trabalhar muito bem esta parte e ter autorização, acima de tudo é este o ponto, terem autorização para fazer as suas atividades como faziam antigamente, mesmo de maneira ligeiramente diferente como o mercado o impõe. Esperemos que as autorizações para as competições possam efetivamente surgir em breve, mas nesta fase de transição, ou seja, nestes primeiros momentos competitivos, que competições é que a Lab2Go vê ao nível organizativo? O que é que o participante pode esperar? Como em todos os negócios, e o negócio aqui está sempre inerente de alguma maneira, porque, já agora fazendo aqui um parênteses, os organizadores não são o potencial negócio deste mercado. Eles são ativadores de outros negócios que estão paralelos a estas atividades e que estão a sofrer também com isto. Pronto, de alguma maneira, os organizadores vão ter que olhar primeiro para aquilo que são as medidas que lhes permitem, desde já, fazer abertura de algumas atividades. E vão ter que aí ser criativos durante um período de tempo, o período necessário para que o mercado possa voltar ao normal. Ninguém sabe neste momento o período necessário. Portanto, eles vão ter que olhar para as regras que o Governo e a DGS vão dando e vão ter que fazendo algumas iniciativas, mesmo que mais pequenas, numa primeira fase, para voltarmos a seguir àquilo que se fazia anteriormente. E se calhar para recuperarmos totalmente isto, vamos ter que esperar tal 1 ano, 2 anos, mas não podemos ficar parados. E portanto a nossa mensagem junto aos organizadores é: não fiquem parados, pensem em alternativas nesta fase e não percam aquilo que era a vossa ligação ao participante. Porque assim, o participante hoje em dia não quer um evento mais como há 20, 30 anos atrás. Ele quer fazer um evento, mas um evento que lhe traga aquela qualidade que o faz, no limite, fazer 300 km ou 400 ou 500 para ir fazer aquela prova. E há uma percepção errada de que os organizadores fazem muito dinheiro com tudo isto. Eu gostava de transmitir esta mensagem, porque no meio disto o organizador é apenas o ativador de um mercado que tem um valor enorme, mas não é todo para o organizador. Quando uma pessoa vem de Paris para fazer a meia maratona de Lisboa, ok, ela gastou avião, ela gastou hotelaria, restauração e um sem número de coisas que andam ali à volta. Não é de certeza só a maratona de Lisboa ou a meia maratona de Lisboa que capitaliza isso. E portanto, se calhar estamos aqui a falar de um mercado de vários milhões de euros, que se calhar atinge entre o direto e o indireto centenas de milhões de euros, que não está a funcionar à data. Portanto, os ginásios, por exemplo, capitalizam muito o incoming a partir da cota que a pessoa paga mensalmente ou anualmente ao ginásio. E também gera aí algum mercado paralelo ao nível daquilo que são os equipamentos esportivos e tudo mais. Mas as provas de ar livre, que é o que estamos aqui a falar, além de tudo isso, promove restauração, hotelaria, no limite até as gasolineiras ganham bastante com isto, porque as pessoas movimentam-se imenso, exportagens.
Portanto, há toda uma cadeia de valor que está perdida neste momento e que eu acho que é recuperável. E justamente deste aí o exemplo de uma grande competição internacional, mas o mercado nacional tem muitas competições mais curtas de âmbito nacional, e é preciso não esquecer que efetivamente há toda uma indústria diretamente ligada à organização da prova que permite que a prova exista e que tenha determinada projeção. E muitas vezes, talvez os governantes estejam a esquecer-se desse pormenor, é que as provas não são só o organizador e o atleta. Não sabe. A Lab2Go faz parte dessa cadeia, não é? É uma das partes que está junto do organizador para o organizador entregar o tal valor ao participante final. Okay? Mas quem produz t-shirts faz a mesma coisa, ou quem produz as medalhas que se entregam no fim faz a mesma coisa, e há outros players aqui à volta. Ou seja, no fundo, todos vivemos numa cadeia de valor que neste momento não existe, mas em que quem a ativa tem que ser o organizador. Portanto, há que permitir que o organizador tenha condições para fazer qualquer coisa, para a seguir todos os conseguirem fazer aquilo que já faziam anteriormente, para que no final portanto, o participante, que é quem tem o interesse a listar, e tem interesse por vários motivos, porque gosta de correr ou de andar de bicicleta, ou porque ele encontra os amigos que só encontra ali e não encontra no outro lado qualquer, onde as redes sociais ajudam mas não substituem, não é? Ou a possibilidade de fazer um fim de semana alargado em família, onde por acaso ali pelo meio existe uma atividade desportiva. Isto não existe na data, não é? E isto é aquilo que não vai deixar de existir, porque as pessoas vão querer continuar a ter acesso a isto e se calhar até vão querer de maneiras ampliadas. Portanto, é tudo uma questão de perceber como é que tudo regressa. E é preciso, efetivamente, não esquecer também que o desporto não é só alta competição. Pois é. Move muita gente. Verdade. A maior parte das pessoas que vão a provas não vão pela competição. Algumas irão. Nas corridas de estrada isso ainda é um fator muito importante, mas num trail claramente não é. Numa prova de BTT não é. Em provas de águas abertas, muito menos. Portanto, há toda uma situação de fruição da atividade desportiva, em alguns casos por questões de saúde, outros casos por questões também mentais, que as pessoas também precisam de ter aqui outros estímulos. Não é de certeza pela questão da competição que estas provas existem. E a confiança da Lab2Go? Quando é que a Lab2Go, a equipa da Lab2Go, vê o seu regresso à estrada? Nós estamos a aproveitar para alavancar novos projetos, que já tínhamos em carteira antes de tudo isto, mas que não tínhamos tempo para colocar nos projetos, porque tínhamos tantas provas. Havia fins de semana em que nós tínhamos 4, 5, 6 eventos ao mesmo tempo em diferentes partes do país. E, portanto, estávamos completamente focados nisso, porque isso era o nosso core e esperamos que continue a ser o nosso core. Nesta fase, o nosso objetivo é promover internamente estes projetos, desenvolvê-los, para que quando o regresso se faça, a Lab2Go esteja, no mínimo, no nível em que estava no serviço que oferece aos organizadores e aos participantes, mas, se possível, acima. Ok? Pronto, lá está. Nós achamos que temos uma responsabilidade acrescida em relação à maior parte dos players de ajudar a voltar a fazer o regresso. E isso é a única coisa que efetivamente nos anima. E espero que assim continue, mas também é importante que o regresso não seja demasiado tarde, porque demasiado tarde também já pode ser demasiado tarde para nós, não é? Portanto, nós só existimos se houver mercado, se não houver mercado, tendemos a não existir.